Texto de Êxodo, capítulo número 33, Moisés conversando com Deus acerca do Senhor Deus, a presença dele e no meio do povo de Israel. É interessante nós termos em mente que Moisés ele tinha subido ao monte para ele receber as instruções de Deus e passar essas instruções ao povo, para que o povo estivesse ali fazendo aquilo que era da vontade do Senhor. Mas enquanto Moisés estava lá em cima no monte, recebendo as revelações de Deus, recebendo os 10 mandamentos, a lei de Deus, o povo embaixo fez um bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro de ouro. E Deus disse a Moisés: vai que o teu povo já se desviou. O povo que tu tiraste da terra do Egito se desviou rapidamente da minha presença. A Bíblia diz que Moisés desce, no meio do caminho ele encontra Josué, filho de Num. Josué diz que tem um barulho diferente, como um barulho de vitória, no meio do arraial do povo. E Moisés disse que aquilo não era um barulho de guerra ou de vitoriosos de guerra, mas que o povo havia se afastado do Senhor. Então Moisés, quando ele desce, ele quebra as 2 tábuas da lei que o Senhor tinha dado a ele joga o bezerro de ouro no fogo, reduz o bezerro a cinzas, manda matar os idólatras que haviam no meio do povo, e depois disso ele vai conversar com Deus, e Deus diz para Moisés: Moisés, a minha presença não vai com vocês, porque se a minha presença for no meio de vocês, eu vou destruir vocês, eu vou matar vocês, porque esse povo ele se desviou rapidamente da minha presença, eles já se afastaram de mim, já começaram a adorar outros deuses, então a minha presença não vai com vocês, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés vai dizer para o Senhor: não, nós não queremos um anjo, nós queremos a tua presença, porque foi o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, foi o Senhor que mandou 10 pragas sobre o Egito, foi o Senhor que abriu o mar vermelho diante dos nossos olhos, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Então se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Então nós chegamos no texto que nós lemos, que Deus diz para Moisés: está certo, Moisés, a minha presença ela vai contigo para te fazer descansar. Baseado nesse texto, nós gostaríamos aqui que os irmãos percebessem que uma das características da presença de Deus é que a presença de Deus ela é certa. A presença de Deus não é duvidosa, a presença de Deus ela é certa o tempo inteiro. A Bíblia, olha o que a Bíblia diz, versículo de número 14: disse pois o Senhor: a minha presença irá contigo. Deus não disse: Moisés, eu vou pensar se a minha presença vai contigo. Deus não disse isso. Deus também não disse: talvez a minha presença vai contigo. Deus também não disse isso. Deus deu uma certeza para Moisés: a minha presença vai contigo. A minha presença vai contigo, Moisés, para tu fazer esse povo chegar à terra prometida. Então, a presença de Deus na nossa vida, irmãos, ela é certa. A presença de Deus na nossa vida, ela não falha. A presença de Deus na nossa vida, ela é constante em todos os momentos. Não há momento e não há situação onde a presença de Deus não esteja conosco. E nós passamos por muitas situações de alegria e situações difíceis na nossa vida, mas a presença de Deus ela está lá o tempo todo. Basta nós procurarmos a presença dele, basta nós conversarmos com ele, que ele vai estar lá em todo o tempo, porque foi isso que ele prometeu para o seu povo, para a sua igreja. A presença de Deus ela é certa em todos os dias da nossa vida, em todo o tempo.
enquanto nós estivermos no caminho do Senhor, a presença de Deus ela é certa na nossa vida. Pode se levantar quem se levantar, pode surgir a situação que surgir, a presença de Deus ela é certa. Pessoas podem entrar na nossa vida, sair da nossa vida, e a presença de Deus está lá o tempo todo. Então, que nós possamos sair daqui hoje, nessa noite, com a certeza de que a presença de Deus está conosco o tempo todo. Glória a Deus. Mesmo que às vezes a gente não perceba muito ela, né? Um momento na nossa vida que a gente não percebe muito a presença de Deus. Parece que a gente ora, clama e parece que não acontece nada. Mas a gente não deve duvidar disso, porque a presença de Deus ela está lá o tempo todo. A presença de Deus está lá. E se nós estamos de pé, se nós estamos lutando, se nós estamos orando, se nós estamos clamando, tudo isso é por causa dele. Então só isso aí já é a prova de que ele está conosco, ele está cuidando de todas as coisas. A segunda coisa que nós precisamos entender da presença de Deus é que a presença de Deus ela é próxima da gente. Olha o que o versículo de número 14 diz: irá a minha presença contigo. Deus diz para Moisés: a minha presença vai contigo. É interessante a gente ver, por exemplo, no texto de Isaías, capítulo 43, versículo de número 2, que Deus diz para o profeta Isaías, uma palavra profética, dizendo o seguinte: quando passares pelo meio das águas, eu vou estar contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão submergir você. Quando tu passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Isso é maravilhoso, porque isso demonstra o servo que tem a presença de Deus na vida dele. Glória a Deus. Quem tem a presença de Deus na sua vida, ele não teme coisa alguma, porque a presença de Deus ela é próxima a ele. A presença de Deus é dentro dele. Não é isso que a Bíblia diz? Que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo ele habita em nós. Então a presença de Deus ela é próxima da gente. Deus não está longe, irmãos. Deus está perto de nós. Quando nós nos dobramos no nosso quarto, qualquer que seja o lugar que a gente esteja orando, a presença de Deus está lá. Glória a Deus. Perto de nós. Nós não precisamos pedir ao Senhor e dizer: ó Deus, vem com a tua presença. Não, a presença de Deus já está lá. Ela já está próxima da gente. Quando nós não sentimos mais a presença de Deus em nenhum momento da nossa vida, quando nós não sentimos mais vontade de orar, de louvar, de ler a palavra do Senhor, é porque a presença dele já está indo embora. Mas enquanto a presença dele estiver perto, nós vamos ter força, nós vamos ter foco, nós vamos ter vontade de orar, de adorar, de se congregar, de estar sempre alimentando essa nossa comunhão com Deus. Então a presença de Deus ela vai próxima da gente. A presença de Deus vai próxima da gente. É por isso que existem inúmeros textos na Bíblia que diz que os nossos inimigos eles não prosperarão sobre nós. E no Salmo 91, por exemplo, a Bíblia diz que os inimigos caem da nossa direita, caem da nossa esquerda, mas eles não nos atingem. Por que eles não nos atingem? Porque a presença de Deus está lá conosco. A presença de Deus está próxima de nós. Então, meus irmãos, Deus ele não está longe de nós. Deus ele não está longe, Deus está próximo da gente. Deus está pertinho da gente. Deus está próximo. A terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que a presença de Deus ela traz conforto. Olha que beleza. A presença de Deus ela traz conforto para a nossa alma. O versículo 14 ele termina dizendo assim: para te fazer descansar. Então Deus diz para Moisés: a minha presença
ela vai contigo e ela vai para te fazer descansar. Então a presença de Deus, ela traz conforto para a nossa alma. A presença de Deus, ela traz descanso para a nossa alma. A presença de Deus, ela acalma os nossos medos, os nossos temores. E não é porque a gente é crente que a gente não sente medo, que a gente não sente temores das situações que a gente passa. Mas a presença de Deus, ela traz descanso. A presença de Deus, ela traz calma, ela traz conforto. Jesus, ele acalmou tempestades. Jesus acalmou o mar bravio. Jesus conseguia acalmar a mente dos discípulos, o coração dos discípulos. Muitas vezes é esse mesmo Jesus que está próximo da gente e traz conforto para a nossa alma. O único remédio que existe para a alma cansada é a presença de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Não existe outro remédio para a alma que está cansada a não ser a presença de Jesus. Então, quando os irmãos estiverem cansados, desanimados, com medo, vão à presença de Deus, porque lá tem conforto. Jesus disse que é para nós tomarmos sobre nós o fardo dele, porque o fardo dele é leve e suave. Ele traz descanso para a nossa alma. Esse é o Jesus que nós servimos. Essa é a presença de Deus que está junto conosco. E para nós encerrarmos, a presença de Deus, ela é insubstituível. A presença de Deus, ela é insubstituível. Versículo de número 15. Moisés diz ao Senhor assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nada substitui a presença de Deus. Deus queria mandar um anjo para ir no meio do povo. Moisés disse: não, nada substitui a tua presença. Nada substitui a tua presença. Nós precisamos aprender a buscar a presença de Deus. Nós precisamos aprender a amar a presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter mais experiências com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Nós precisamos aprender a ter fome e sede pela presença de Deus. Quando a presença de Deus, ela não está no lugar, quando o povo ele se acostumou a viver sem a presença de Deus, eles criam um monte de artifícios para tentar substituir a presença de Deus. Mas nada consegue substituir a presença de Deus. Nada consegue substituir a presença de Deus. Nós podemos fazer o que fizermos. Nós podemos fazer congresso, nós podemos fazer gincana, nós podemos fazer uma noite de louvor, uma noite de cinema. Podemos deixar eles a noite inteira aqui assistindo filme atrás de filme, e dar pipoca para eles, dar bolo, dar lanche, fazer de tudo. Mas se eles não aprenderem a amar a presença de Deus, a sentir fome, sede, necessidade pela presença de Deus, isso não vai segurar eles. Eles vão embora do mesmo jeito. Então nós, como igreja do Senhor, nesse tempo que muitas coisas querem distrair a nossa atenção, nesse tempo que tantas coisas querem fazer a gente perder o foco, nós temos que aprender a amar a presença de Deus. Se nós aprendermos a amar a presença de Deus, nunca mais vai nos faltar tempo para orar. Se nós amarmos a presença de Deus, nunca mais vai faltar tempo para a gente orar. Não orou por quê? Não tenho tempo. A pessoa que ama a presença de Deus, ela cria um tempo para ela orar. Ela tem um tempo para ela estar em comunhão com Deus, porque ela ama a presença de Deus. Ela ama estar perto do Senhor. Se nós amarmos a presença de Deus, não vai faltar tempo para a gente fazer jejum. Se nós amarmos a presença de Deus, a gente vai amar a palavra dele também. Porque é impossível a gente dizer que a gente ama a Deus, ama a presença de Deus, mas a gente não ama a sua palavra.
Se a gente amar a presença de Deus mesmo verdadeiramente, nós vamos querer louvar Ele, adorar Ele. E aí o que vai acontecer? Coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida. Porque a presença de Deus está lá. A Bíblia diz que depois daqui vai se levantar exércitos. Vão se levantar exércitos, reis vão se unir para batalhar contra Israel. E todos eles vão ser derrotados. Sabe o que é que vai fazer a diferença no meio do povo de Israel? A presença de Deus que está com eles. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é a roupa que usamos, não é o perfume que usamos, não é os acessórios que nós usamos, não é a quantidade de dinheiro que nós temos na conta bancária, não é nada disso. O que vai fazer a diferença na nossa vida, irmãos, é a presença de Deus. É ela que vai fazer a diferença na nossa vida. É ela. É ela que vai mostrar quem realmente serve ao Senhor e quem não serve. Então a presença de Deus, ela é insubstituível. Nós não temos nada que pode substituir a presença de Deus na nossa vida. Nada. Nós não temos nada que substitua essa presença maravilhosa na nossa vida. Quando Pedro, ele estava presente na transfiguração de Jesus, Pedro disse: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Bom é estar na presença de Jesus, meus irmãos. O que acontece quando nós não temos a presença de Deus? Quando nós não temos a presença de Deus, não há alegria na nossa vida. Porque a alegria do mundo é uma alegria passageira, é uma alegria de momento, é uma alegria na circunstância. A alegria do mundo é aquela coisa rápida demais. A alegria do mundo. A vida no mundo, a vida sem Cristo é uma verdadeira tristeza. A alma das pessoas são tristes sem a presença de Deus. Aí elas vão procurar em outras coisas, no pecado, um pouquinho de alegria. Aí aquela alegria ilusória, que é aquele momento rápido, depois passa e vai embora. Sem a presença de Deus não tem alegria. Se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida, nós também não teremos paz. As pessoas que não têm a presença de Deus, elas só vivem inquietas, preocupadas, em guerra consigo mesmo, em guerra às vezes com a família, às vezes em guerra com o vizinho. Falta paz na vida dessas pessoas, porque a paz verdadeira só vem com a presença de Deus. Quando nós não temos a presença de Deus na nossa vida, não há proteção. A gente sempre está inseguro. Aí as pessoas, elas buscam em outras coisas segurança. Aí quem anda com faca anda, quem anda com facão anda, aí quem compra revólver para andar armado anda, porque elas se sentem inseguras, elas sentem medo. Mas quem tem a presença de Deus não anda inseguro, porque a proteção dele é a presença de Deus. E sem a presença de Deus não existe milagres, não existe impossível. Então vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus, nós clamarmos ao Senhor e aí nós darmos os avisos. Bendito seja o Senhor Deus pela sua presença. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto, por este trabalho, pela tua palavra que foi pregada pela irmã Silviane, tua palavra que acabou de ser ministrada aqui, Senhor, nessa noite.